Paz do Senhor, irmãos. Amém. Amém. Por bondade, aproveitando que você ainda está em pé, eu quero pedir que você abra comigo no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo 5, por bondade. Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo 5, a partir do primeiro versículo. Glória a Deus. Quando você encontrar, por bondade, diga amém. Amém. Acompanhe a leitura, por favor. E aconteceu que num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré, e uma multidão o espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele observou junto à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar suas redes. Então entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e lhe solicitou que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se no barco, ensinava ao povo. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais e lhes pediu: ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que lhe replicou Simão: mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Assim procederam e pegaram uma enorme quantidade de peixes, tantos que as redes começaram a se romper. Por esse motivo, acenaram aos seus amigos no outro barco, para que viessem ajudá-los. Eles chegaram e lotaram ambos os barcos, a ponto de ambos começarem a afundar. Diante de tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou: afasta-te de mim, Senhor, pois sou um homem pecador. Porquanto ele e seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que haviam realizado, assim como de Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Todavia Jesus revelou-se a Simão, dizendo: não tenhas medo, a partir deste momento tu serás um pescador de homens. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, renunciaram todas as coisas e seguiram a Jesus. Amém? Então, teu assento por vontade. Vai para você sentar, Luiz? Por isso, se deu a sugestão de uma foto, vai para a capa do DVD que eu não tenho. Aí, essa foto. Prestou, Luiz? Se você fizer um DVD meu, pede por isso dessa foto. Que eu não tenho DVD, tá bom? Mesmo que eu não gosto de ouvir. Muito menos me ver. Então eu procuro não fazer nada que me leve a me ouvir e a me ver. Tá? Queridos, é uma alegria estar com os irmãos mais uma vez, poder participar desse culto tão especial. E sendo esse o último culto, eu quero aqui registrar a minha gratidão a Deus. O último culto do congresso, né? A igreja continua, né? Se Jesus não voltar, claro, se ele voltar seria bênção demais, muito bom. Mas se ele não voltar, a igreja continua com o mesmo Elias, o mesmo pastor até que Deus queira, e fazendo a vontade dele. Então, no último culto do congresso, eu quero agradecer aos irmãos pelo carinho da recepção de vocês, a pessoa do pastor Rosemiro. Deus abençoe, viu? Rosemiro é um amigo, um parceiro, e eu louvo a Deus pela vida dele, por essa oportunidade.
moçada do vocal Israel, do conjunto Israel, Deus abençoe vocês, obrigado por tudo, tá bom? Poder rever aqui o Jonathan, a Bíblia, o Pedrinho, Deus abençoe, família muito especial aí da Vila Sofia, povo abençoado, tem gente lá, tô vendo a Jaque aí, tem mais uma pequena aí, Deus abençoe, bom demais aí com vocês, cantor Samuel, Deus abençoe, bom meu Deus, sempre chique, Samuel, né? Top, né? Depois a gente vai fazer um culto só para ele ensinar a gente a se vestir. Porque o homem é uma luta. O homem é azul, azul e branco. Né? Então aí vem o Samuel com a gravata dessa, a gente fica até, meu Deus. Ah, a esposa que dá uma moral? Tá certo, estranho que dá uma moral, tá certo. Então você leva o mérito, Samuel. Glória a Deus. Também todos os irmãos que receberam tão bem aqui, Deus abençoe. Amém? Vamos meditar na palavra de Deus. Ulisses, né? Falei do Ulisses? Ô Ulisses, Deus abençoe. Ulisses, manda minha sogra, tá, Ulisses? Fica com elas não, tá? Sei que você gosta, mas fica não, manda pra mim. Vamos meditar na palavra do Senhor. Queridos, este texto vai nos mostrar um cenário típico de frustração. No versículo de número 5, Simão traz a Jesus tudo o que ele havia passado na noite em que ele pescou no mar da Galileia. A Bíblia vai dizer que estes homens passaram a noite toda pescando e não pegaram nada. Este cenário é o típico cenário de frustração. Frustração é a expectativa não correspondida. É a expectativa que não se concretiza conforme espera. Ou seja, é você depositar a sua esperança, a sua expectativa em algo e em alguém, e isso não se concretizar do jeito que você esperava. E por conta desta resposta negativa, você se frustra, você se decepciona. A Bíblia diz que estes homens que estão ali passaram a noite toda tentando tirar das águas algum peixe. Todavia, quando eles voltaram para a beira da praia, eles não tinham nenhuma resposta positiva das águas. Eles estavam vazios. Eles estavam sem nada. E a Bíblia Sagrada diz que muito perto dali, Jesus está ensinando uma grande multidão. E essa multidão, ela incomoda Jesus, porque a vontade de estar perto, a vontade de ouvi-lo com maior clareza, fazia com que as pessoas se aproximassem muito, se aglomerassem muito em volta dele, a ponto de lhe causar incômodo. A Bíblia diz que quando ele se sente incomodado por conta dessa pressão da multidão perto dele, ele levanta os olhos e vai perceber que muito perto de onde ele está, os pescadores que voltaram da pesca haviam descido dos seus barcos e estavam limpando as suas redes, porque apesar de não ter pego nenhum peixe, estas redes acumularam sujeira. Eles não pegaram o que queria, mas trouxeram consigo o que não queriam. E por conta disso, eles estão descendo do barco, estendendo as redes para lavar essas redes, para tirar esta sujeira. Nesta atitude dos pescadores, eles estão dando pelo menos duas informações importantes. A primeira informação que se tem naquele contexto é que depois desse trabalho de limpar as redes, esses pescadores estão terminando o dia e vão descansar. A segunda informação importante que eles estão trazendo com essa atitude
é que eles estão limpando as redes para que no outro dia eles tenham um material apropriado para recomeçar o trabalho e tentar mais uma vez pescar e ser bem sucedido nessa intenção. É a partir dessa palavra que eu quero refletir com você algumas verdades do texto. Nós podemos viver o mesmo cenário de frustração que estes homens viveram em nossa caminhada, em nossa jornada de vida. Frustrar-se, decepcionar-se com algo ou com alguém é extremamente possível para esse tempo. E todas as vezes que nós nos frustramos com algo ou com alguém, nós temos duas possibilidades. A primeira delas é desistir completamente de tentar mais uma vez fazer aquilo que já fiz e não fui bem sucedido. Estes pescadores passaram a noite toda pescando e não pegaram nada. E se eles desistissem de pescar, eles poderiam queimar os barcos, rasgar as redes e declarar: nunca mais nós voltaremos a pescar, porque ontem nós tentamos e fomos frustrados nessa tentativa. E porque nos frustramos e porque nos decepcionamos nessa última tentativa, nós não queremos nunca mais nos envolver com isso. Agora existe uma nova opção, que é a que os pescadores estão escolhendo. Apesar de não ter pego nada, apesar de terem passado a noite toda tentando e saírem das águas frustrados, eles estão dizendo: nós estamos limpando as redes, nós estamos tirando as sujeiras da rede, porque nós ainda tentaremos uma vez mais. Nós não desistimos de pescar, por isso nós estamos limpando a nossa estrutura, a fim de que a gente, na próxima oportunidade, comece de novo, faça mais uma vez. A Bíblia diz que Jesus, então, neste cenário, vai levantar os olhos e vai perceber que esses pescadores já haviam descido do barco e estavam já limpando a sua estrutura de pesca. É nesse momento que esses pescadores estão vazios, não tem peixe, não conseguiram pescar nada, é que Jesus se aproxima. Diga comigo: os pescadores não têm peixes. Todavia, estão limpando as suas estruturas. Diga bem forte comigo: Jesus não chegou para se relacionar com pescadores bem-sucedidos. Diga bem forte: Jesus chegou para se relacionar com gente frustrada, mas que estava limpando as suas estruturas. Jesus está falando com gente aqui nessa noite. Você entrou aqui frustrado e decepcionado, e a frustração é: eu não tive a resposta que gostaria. Todavia, todo o cenário de frustração e decepção gera sujeira. Você entrou aqui cheio delas, magoado, decepcionado, angustiado, aflito, com ódio, ou seja, a tua estrutura está vazia e cheia de sujeiras. Jesus está dizendo para você: eu não preciso dos teus méritos, eu não dependo do teu sucesso, eu não quero me relacionar com os teus ganhos, até porque você chegou aqui hoje e não tem nada para me oferecer. Porém, eu só vou me relacionar com você quando a tua estrutura estiver limpa. Eu não preciso dela cheia, mas eu preciso dela pura.
todavia esteja limpo, esteja puro. E hoje a palavra para você é essa: não desista. Existe a possibilidade de fazer uma vez mais. Então não quebre nada, não rasgue nada, simplesmente limpe, porque Jesus está dizendo: quando eu perceber que está sendo limpo, eu vou me aproximar de você e a gente vai recomeçar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus então se aproxima. E quando ele se aproxima, ele vai pedir para um dos donos, para um dos proprietários, o nome dele é Simão, que empreste o barco. Glória a Deus. A Bíblia diz que Simão então olha para ele e diz: por favor, ocupe o barco. Jesus entra. E quando entra, ele diz uma coisa: afasta da mar. Simão afasta. E ele diz: eu vou me assentar aqui e vou ensinar o povo. Logo depois de ensinar o povo, a Bíblia diz que ele olha para Simão e diz: agora entra no barco comigo. Porque agora a gente vai para as águas profundas, para a gente pescar de novo. Escute o que eu quero dizer. Para entrar no barco, Jesus pede. Agora, depois que entra, ele comanda. O grande problema nosso é que a gente empresta o barco, mas não dá a ele a possibilidade de comandar. Ou seja, nós queremos a presença, mas não queremos o senhorio dela. Nós queremos que Jesus esteja, mas queremos que ele fique à nossa disposição. Jesus está dizendo a nós nessa noite: a partir do momento que eu entrar, o senhorio é meu. Quem comanda sou eu. A partir do momento que você empresta o barco, eu assumo o comando. Não é você quem determina a hora de recomeçar. Não é você que estabelece o tempo em que eu vou fazer alguma coisa por você. Eu, Senhor, nessa noite digo: se você estiver com a estrutura limpa, eu chego. Peço licença, se você me deixar entrar, a partir de agora eu comando. Eu vou recomeçar no meu tempo. Aleluia. No meu tempo. Glórias a Deus. Interessante que quando Jesus fala isso para Simão, Simão é muito claro. Simão traz toda a decepção à tona. Porque Jesus olha para ele e diz assim: eu sei que agora a gente precisa fazer algo novo, então faz o seguinte, Simão, pega o barco, prepara tudo, vamos para onde as águas são mais profundas, a gente vai pescar de novo. E Simão olha para ele e diz assim: mestre, já passei a noite toda aí, não peguei nada, e o Senhor está me dando essa palavra. Sabe o que Simão está dizendo para Jesus? Senhor, recomeçar é complicado. Fazer mais uma vez, tentar de novo, não é fácil. E todas as vezes que a gente ouve essa proposta, após se decepcionar com alguma coisa ou com algo, a gente teria que fazer pelo menos 3 perguntas. Tem alguém aqui que já namorou e hoje está sozinho, sem namorado? Levanta a mão. Ou sem namorado? Já namorou? Já namorou? Está solteiro os dois hoje aí? Imagina que você um dia namora. E aí teu namoro dá errado. Aquele com quem você namorava encontrou uma outra que ele disse ser mais bonita que você. Você não acha, com certeza. Mas ele achou. E abandonou você. E para piorar a situação, ele posta no Facebook: descobri a felicidade. E ainda canta o hino do Gerson Rufino: hoje estou bem, já estive mal. Você sabe que é para você. E a decepção foi tão grande que você diz assim: nunca mais eu vou namorar. Não vou mais. Não quero mais saber disso. Aí você vai para um lugar e encontra alguém que chama você no canto e diz: vem aqui. Eu acho que você deveria namorar de novo, recomeçar. Vai lá, tenta de novo. E aí você pelo menos 3 perguntas deveria fazer. Eu vou namorar no mesmo lugar,
eu vou namorar com as mesmas coisas, eu vou namorar do mesmo jeito. Isso faz menção a 3 elementos importantes: mesmo cenário, mesma estrutura e mesma metodologia. Todas as vezes que a gente se frustra com alguma coisa ou com algo e que alguém propõe recomeço, a gente deveria fazer essas 3 perguntas: é o mesmo cenário? É a mesma estrutura? É a mesma metodologia? Porque se é para recomeçar, eu acredito que para dar certo, pelo menos essas 3 variáveis a gente poderia trocar. É o que Jesus está fazendo com o Simão. Simão, vamos pescar. Simão poderia dizer a ele: espera um pouquinho, é o mesmo cenário? Ou seja, eu me frustrei nesse mar chamado Mar da Galileia. O Senhor quer que eu recomece no mesmo Mar da Galileia? E Jesus olha para ele e diz o seguinte: é no mesmo mar. Eu não vou trocar você de cenário, porque se você frustrou a tua vida aqui, eu preciso curar a tua frustração no mesmo lugar. Então eu não vou trocar o cenário da tua vida. Você vai voltar para o mesmo lugar. Glória a Deus. É como se Jesus dissesse a você: Senhor, eu vou namorar onde? Acho que é melhor então eu mudar de igreja, né? Que aqui no São Domingo eu me frustrei. Jesus está dizendo: não, vai ter um novo namoro no São Domingo. É? Deus. Porque aonde você teve a maior decepção, Jesus quer gerar o maior milagre da tua vida. Glória a Deus. Então diga comigo: não troca Não troca. de cenário. Aí você diz assim: então se não troca de cenário, troca de estrutura. Simão poderia dizer isso a Jesus: Jesus, eu passei a noite toda pescando e não pesquei nada. Se o Senhor quer que eu pesque de novo no mesmo mar, quer dizer que o Senhor então vai me dar coisas novas. Um barco diferente, rede diferente, o Senhor vai me dar isca diferente, ou seja, o Senhor vai me dar uma estrutura diferente para eu recomeçar e dar certo. Jesus olha para Simão e diz o seguinte: é o mesmo barco, são as mesmas redes limpas que a gente vai usar para recomeçar. Eu não vou te dar nada novo, Simão. Eu vou usar tudo que você já tem e se frustrou lá atrás. Tem gente dizendo que para dar certo a vida, Jesus precisava mudar você de lugar e trocar aquilo que você tem. Jesus está dizendo para você hoje: além de não trocar você de lugar, eu não preciso te dar nada novo para fazer o que eu quero. Você vai para o mesmo ambiente, você vai ficar com as mesmas coisas. Eu não acrescento nada na tua vida. Aí você pergunta o seguinte: então vai mudar a metodologia? Porque se ele não trocou cenário, se ele não trocou estrutura, se ele não trocou nenhuma dessas duas coisas, ele vai trocar o método. E aí Jesus olha para Simão e diz assim: não, o método é o mesmo. Você vai pescar como pescou sempre. Quer dizer, não tem nenhum método novo? Não tem nenhum método novo. O Senhor não vai me ensinar um jeito novo de jogar rede? Não, é o mesmo jeito. Jesus está dizendo para você hoje: eu quero que você recomece. E eu não vou trocar você de cenário, não vou trocar com estrutura e não vou mudar metodologia. Aí você pergunta: mas Senhor, se o Senhor não vai mudar cenário, se o Senhor não vai mudar estrutura, se o Senhor não vai mudar o método, como é que pode dar certo? Jesus está dizendo: eu só vou mudar uma coisa: a companhia. Deus poderoso. Aleluia. Como é que é, Senhor? Ele só vai mudar a companhia. Porque quando você se frustrou, ele não estava no barco. E agora ele está dizendo para você: agora eu vou voltar com você. Agora eu estou junto com você. Sabe por que você se frustrou? A culpa não era do cenário, a culpa não era da estrutura e a culpa não era do método. A culpa era da tua companhia. Uma coisa é você fazer algo com a presença dele, outra coisa é você tentar fazer sem a presença dele. Jesus está dizendo: tem gente que entrou aqui frustrada, e não é porque não tem lugar bom, não tem porque estrutura boa, não é porque não tem método legal, é porque andou sem a minha presença, e sem mim vocês não podem fazer nada. Então, Simão, hoje a gente vai para o mesmo lugar, com as mesmas coisas, fazendo do mesmo jeito, só muda uma coisa: agora eu estou dentro do barco, eu estou junto com você. Aleluia. A gente vai junto. E a Bíblia diz que chegando lá onde as águas são profundas, Jesus fala para Simão: Simão, lança as redes. Lança as redes. A Bíblia diz que quando Simão lança as redes, e ele vai puxar, está tão pesado
que as redes começam a se romper. Escute uma coisa que eu vou lhe dizer. Quando você vai pescar, eu não sei se aqui tem algum pescador. Tem algum pescador aqui? Tem um aqui. Tem mais pescador aqui? Tem uns pescadores ali, que não tem cara, mas tem. Tem alguém? Mas, escute o que eu vou dizer. Eu não gosto de pescar porque eu não gosto de peixe. Então, para mim, nada que nada presta. Entendeu? Nada que nada vale a pena. Então, por que eu vou tirar o bichinho de lá se eu vou querer que ele fique lá? Eu não quero comer o bichinho. Fica aí. Fica você aí, eu fico aqui, está tudo certo. Então, eu não gosto de pescar. Mas, como a gente é companheiro, a gente às vezes vai, né? Vai. E aí eu já fui pescar algumas vezes que a gente enrosca. E quando a gente enrosca, a sensação que a gente tem no começo é que pegou alguma coisa. Aí você puxa uma, puxa duas, puxa três, e aí você fala, não é peixe não. Enroscou. Enroscou. Quando você enrosca mais de uma vez, você já fica ressabiado. E às vezes você está pegando alguma coisa, mas por conta da sensação que você teve que enroscar muitas vezes, você fala, quer ver que deu errado de novo? Imagine você, alguém que passou a noite toda pescando, não pegou nada, queria descansar. Jesus entrou no barco e disse, você vai voltar para lá e a gente vai pescar de novo. Ele está cansado, decepcionado, frustrado, e agora ele tem que pescar de novo, porque Jesus mandou. Quando ele lança as redes e ele vai puxar, a rede não vem. Existe um ditado que diz, não há nada tão ruim que não possa ser piorado. Eu imagino, porque já passei por isso. Quando a gente se frustra com alguma coisa, qualquer sensação de problema que apareça, quando a gente vai tentar de novo, a gente já diz, vai ficar pior. Eu não deveria ter tentado. Escute o que eu quero dizer hoje. Jesus está dizendo para algumas pessoas aqui, eu quero que você recomece a partir de hoje. Só que quando você resolver recomeçar através da minha palavra, você pode perceber que a situação que era ruim parece que ficou pior. Ou seja, você não trouxe peixe nenhum, e agora que lançou as redes de novo, você puxou e a rede parece que não vem. E você pode ter a sensação de que essas redes estão enroscadas, ou seja, além de você não pegar nada, agora você vai perder as redes que lançou. Mas Jesus está dizendo para você, eu não vou deixar você se frustrar de novo. Por isso eu te peço só uma coisa, persevere. Porque apesar de você não ver o que está acontecendo, embaixo das águas eu já enchi as suas redes com o maior pescaria que você já pôde fazer na vida. Eu já estou operando um grande milagre longe dos teus olhos. Persevere. Não desista. A Bíblia diz que quando Pedro, que até então era Simão, começa a puxar, ele vê o potencial do milagre. Quando ele vê o potencial do milagre, ou seja, quando ele vê as redes cheias, e que ele percebe que aquilo lá é muito para a vida dele, a primeira coisa que ele faz é chamar quem estava vazio perto dele. Primeiro sinal que um milagre de Jesus na minha vida precisa produzir é comunhão. Quando Jesus começa a produzir coisas novas na minha vida, a primeira coisa que tem que acontecer é gente que está longe começar a chegar perto. Escute o que eu vou lhe dizer, milagre não repele ninguém, milagre atrai. A ação de Jesus na minha vida não afasta, milagre de Jesus na minha vida aproxima. É por isso que eu não gosto desses hinos vingativos gospel. Quem me viu passar na prova não me ajudou, quando me ver na bênção vai se arrepender. Não, é o contrário. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me ver na bênção vai chegar perto. Vai ficar junto. Eu vou falar para você que Jesus está comigo e agora as coisas estão diferentes. Se você não me ajudou lá atrás, agora quem vai ajudar você sou eu. Porque milagre produz comunhão. Milagre não mata ninguém, milagre não se vinga de ninguém, milagre não põe ninguém para longe, milagre traz gente para perto. Sabe por quê? Porque milagre é a presença de Jesus na nossa vida. Então se Ele está aqui, está longe,
perto, bem perto, bem perto. E a Glória a Bíblia diz que os Deus. barcos vazios que estavam longe chegaram perto. A segunda coisa que o milagre produz na vida de Simão, e que é muito interessante nesse texto, é que ele, ao perceber aquilo que ele tem de milagre, ele começa a dividir, começa a compartilhar. Diga comigo, eu não sou o fim da bênção. Diga bem forte, eu sou o começo da bênção. Existem muitas pessoas que acreditam que ele deve ser o fim da bênção, ou seja, eu tenho uma bênção. Não, você não tem uma bênção. Você recebeu uma bênção para compartilhar. Jesus não quer apenas te abençoar. A bênção na nossa vida é para nos transformar em abençoadores. Jesus não quer te dar para você ter, Jesus quer te dar para te fazer alguém abençoado e para ser abençoado. Então a Bíblia diz que quando Simão recebe aquilo que Jesus deu, ele percebe o potencial daquilo. Ele diz, além de trazer gente para perto, eu preciso compartilhar. Quando você aprender a compartilhar, há um segredo muito especial nessa palavra. Se você for olhar o texto, olha o que o texto diz. Simão dividiu os peixes e ambos os barcos ficaram tão cheios a ponto de quase afundar os dois. Amém? Pergunto para você, se dividindo a bênção quase afundou os dois, se ele colocasse tudo dentro do seu, o que aconteceria? Deixa eu dizer uma coisa para você, crente que não compartilha está arriscado a transformar milagre em maldição. Crente que não aprende que ele é o começo da bênção, a tendência é afundar com aquilo que Jesus deu. Jesus está dizendo para você, à medida que eu te der, você pode compartilhar, porque não vai faltar nem para você e nem para quem estiver com você. Eu vou encher a ambos, a ponto de quase ambos afundarem. Para que você entenda isso bem fácil, tem um negócio que eu gosto de fazer. Me dá essa Bíblia aqui. Me dá uma Bíblia meia boca, média, essa sua. Meia boca. Sim, meia boca de tamanho. E me dá aquela Bíblia pequenininha. Essa aí.